Agradecer vocês por terem saído da sua casa, dado essa oportunidade de vocês aprenderem mais da palavra. Amém. E honrar ao Senhor, que quando vocês estão frequentando, querendo conhecer mais da palavra de Deus, vocês estão honrando ao Senhor. Amém. Amém? Bom, para início de conversa, não era para eu estar ministrando aqui hoje, mas como o tema é mantenha a mão no arado, nós vamos manter, começando exatamente sobre o tema. Amém? Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em Lucas 9:62. Lucas 9, versículo 62. Oh, glória. Quero dizer para vocês que Deus tem grandes coisas para nós nessa noite e nas próximas quintas. E por que não dizer todos os dias? Amém. Deus tem grandes coisas para você amanhã, quando você acordar. Tem 24 horas novas para você ter a nova oportunidade da sua vida para mudar o rumo da sua vida ou de outras pessoas. É verdade. Alcançando cada vez mais as pessoas, amém? É esse o nosso propósito. O nosso propósito, enquanto estamos aqui na terra, é propagar o reino. Então faça isso. Amém? Todos chegaram? Amém. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porém, para nós entendermos melhor esse versículo, eu preciso voltar no anterior, que é o 61, que diz assim: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-se da minha família. O que eu entendo nesse versículo? Hoje em dia acontece muito isso. Eu quero seguir o Senhor, mas deixa eu tomar meu último copo de cerveja, deixa eu ir na última balada, deixa eu bagunçar mais um pouquinho. Aquele pronto imediato de falar, vou largar tudo e te seguir, é o que é mais importante para nós, mas é bem difícil nos tempos de hoje. Você encontrar pessoas realmente assim, dispostas a abrir mão de tudo por amor ao Senhor. Nós vemos várias igrejas cheias. Eu já ouvi essa frase e vou repetir, eu não lembro se foi a pastora Viva ou o pastor Paulo que disse. Nós vemos muitas igrejas cheias de pessoas vazias, porque decidiram por Cristo, mas não andam com Cristo. Decidiram ser cristão, mas não vivem o cristianismo. Jesus, quando pede para alguém segui-lo, ele diz, larga tudo e me segue. Essa é a frase que ele faz, esse é o convite pessoal que ele faz para você. Larga tudo e me segue. Largar os seus desejos, suas vontades, tudo aquilo que te impede de avançar. Dá uma analisada, a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Dá uma analisada em tudo aquilo que tem impedido você de avançar para o reino. Quanto tempo nós perdemos fazendo coisas do mundo e esquecemos de ler um capítulo da Bíblia. Esses dias eu vi acho que até compartilhei no Instagram, de um rapaz que falou assim, se você deixasse de assistir uma série que tem acho que 10 capítulos lá, você teria lido a Bíblia 6 vezes. Se você deixasse de fazer tal coisa, você teria lido a Bíblia de capa a capa 10 vezes. Mas as pessoas, elas não têm tempo para ler a Bíblia, mas têm todo o tempo do mundo para fazer as coisas do mundo. Esse é um problema. Alguém daqui leu a Bíblia hoje? Não precisa responder, é só para refletir. O que impede muitas vezes as pessoas de avançar é o ficar criando empecilhos para não prosseguir. Tudo tem uma desculpa. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso. Hoje. E esse hoje nunca chega. O pessoal passa a vida toda dando desculpas e
e ao mesmo tempo reclama da vida que está vivendo. A Bíblia diz para você manter a mão no arado. Para quem não sabe o que é um arado, é um instrumento que você usa para você poder cultivar a lavoura, para você poder preparar a terra. E o que significa arar a terra? Na verdade, Jesus usa desse exemplo, né, de arar a terra, de lançar a mão no arado, a fim de transmitir o que ele deseja que nós façamos para imitá-lo. Vou dizer uma coisa para vocês, na época de Jesus não existia trator. Então, para quem não conhece, o arado é uma ferramenta que se usa na lavoura, que é destinada a preparar a terra. Ele era feito de galho de árvore em forma de forquilha, preso por um jugo numa extremidade e por uma rédea. Eu fui pesquisar o que é rédea, é uma peça de ferro para perfurar. Segura uma chapa de ferro na outra extremidade e era conduzida por uma junta de bois ou vacas, e aquele que estava conduzindo o animal não podia olhar para trás, mas precisava se concentrar para que o arado seguisse em linha reta. Olhar para trás significaria criar algo torto ou desviar a direção justa. Estão pegando? Aleluia! Manter a mão no arado, trazendo para o nosso entendimento, é você pegar junto, seguir a Cristo, não ficar olhando para trás, porque quando você olha para trás, você desvia o foco. Você desvia do caminho. Você sabia que se você for analisar um avião, se ele mudar a rota dele 1 milímetro que seja, no final do percurso ele vai ter mudado o caminho a 1 quilômetro, 2 quilômetros ou mais, por causa de um pouquinho de desvio que ele deu, ele muda totalmente a rota. E se nós estamos seguindo para o alvo, se nós estamos seguindo para o alvo que é Cristo, eu não posso olhar para trás. Se eu pegar aqui, e falar, vou chegar até o apóstolo Paulo, mas se eu for assim, eu vou ir para outro lugar. E não no foco onde eu queria chegar. Deu para entender? Amém. É preciso para isso, quando você se dispõe a lançar a mão no arado, é você se concentrar no que você está fazendo. É você manter um foco e seguir. O Senhor não quer que você deixe de falar com as pessoas ou deixe de fazer as coisas que são legais, são interessantes. Mas eu vou dizer para vocês, e por experiência própria, quando você decide a seguir com Cristo, pessoas e coisas não vai mais encaixar na sua vida. Existem pessoas que vão ficar para trás, vão passar por você, vão viver com você no tempo que precisa viver. Mas se ela não está seguindo o mesmo caminho, ela vai ficar para trás. Você não pode ficar carregando a pessoa nas costas. Nem pessoas, nem coisas. Muitas coisas na nossa vida nos prendem a ponto de nos paralisarmos, de nós não avançarmos. E muitas vezes a hora que você vê que muitas vezes uma pessoa sai da sua vida, pode ter certeza que às vezes é Deus agindo em seu favor. Porque tem pessoas que muitas vezes se tornam peso para nós, sabia? Jugo desigual. Não tem como. Você não fica andando a vida torta assim, andando com alguém que não quer andar, e você fica lá empurrando. Se você decidiu seguir a Cristo, então pegue firme no propósito que Deus colocou no seu coração. Todo mundo aqui tem um chamado. Quando você decidiu andar com Cristo, o próprio Senhor já falou com você muitas vezes o que você tem que fazer. E se o Senhor falou o que você tem que fazer, por que você não está fazendo? Por que você está empacado? Está esperando o quê? Alguém puxar você? Deus está te chamando para completar a obra que Ele começou. Glória a Jesus.
todas as promessas que Ele fez para você lá atrás vão ser cumpridas, ou já estão sendo cumpridas, mas você não está percebendo. Muitas pessoas decidem andar com Cristo, vai para os cultos, começa a orar, começa a ir em vigília, e faz isso, e vai evangelizar na rua, mas chega um ponto da vida dela, que ela se acomoda de tal ponto, de tal maneira, que ela já começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Ou seja, está com a mão no arado, mas preocupado com outras coisas, olhando para trás a todo tempo. Ah, se eu fizesse desse jeito, ah, se eu fizesse daquele jeito. Se você já não fez, não tem que fazer mais, segue adiante. Amém. Não fica pensando, preso no seu passado, é daqui para frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus 7,14. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que acham que seguir a Cristo, se tornar um cristão, um filho de Deus, é uma tarefa fácil, não é? Não é fácil. É fácil, pastor? É fácil, pastor Paulo? A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Coitados dos nossos pastores aqui. Pastor Avino, pastor Paulo. Ó, tem que ter persistência. Persistência, perseverança. Mateus 7,14 vai dizer assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É bem fácil de você entender isso. Se todo mundo que decidiu andar com Cristo, por exemplo, vamos dar um exemplo dessa igreja, não vamos falar de outras. Se todo mundo dessa igreja que decidiu andar com Cristo e colocar a mão no arado, nós não teríamos cadeira suficiente para receber todo mundo aqui. É verdade. Mas, se muitas vezes você faz uma grande festa, um grande churrasco, você enche de pessoas. O foco é outro. A porta é estreita. É verdade. Poucos encontram esse caminho. Mas quando você entra por essa porta estreita, você caminha sabendo que você está trilhando um caminho que vai te levar à vida eterna. Isso aqui é passageiro. As diversões desse mundo é passageira. Meu Deus. Aqueles que realmente querem entrar no reino de Deus precisam ser persistentes, ousados e aptos para lutar. Porque as coisas não são fáceis. Mas a Bíblia diz também em em João 16:33, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. É verdade, Jesus. As pessoas só lêem, no mundo teremos aflições. Mas o alerta é, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós somos imitadores de Cristo, nós sabemos que o mundo já foi vencido por Ele. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Amém. O diabo já é um derrotado. Eu não preciso mais me preocupar com ele. Amém. Já é um caso vencido. E as pessoas ficam se preocupando tanto. Se as pessoas se preocupassem da mesma maneira com a nossa salvação, com a vida eterna, com aquilo que eu preciso fazer, não ficasse dando vazão às coisas do mundo ou às coisas que muitas vezes te afligem, nós faríamos as coisas de uma forma melhor, mais leve. Você pode tornar a sua vida mais leve. Sim. Para de se preocupar com as coisas. Glória a Deus. Quando você resolve um problema, vai vir outro. Não adianta. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, problemas vão surgir. É verdade. Só que nós temos que lembrar que nós temos um Deus muito maior que os problemas que você enfrenta. Amém. O maior habita em mim. Aleluia. Os
problemas se tornam pequenininhos. Mas se você ficar olhando para o problema com os olhos naturais, é muito fácil você desistir. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que com certeza já pensou em desistir. E não só desistir da igreja, mas se desistir da vida. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para que vocês não desistam. Já pensou se Jesus decidisse desistir de ir até o final do propósito dele? Que era ir até a cruz, enfrentar a morte? Se ele tivesse desistido, todas as vezes que você pensar em desistir do seu caminhar, do seu propósito, lembre-se da cruz. Lembra-se no sacrifício que Jesus fez por amor à sua vida. E aí persevere. Continue. Continue o caminhar. Amém. Nós precisamos entender que eu preciso arar a terra. E subiu ao meu coração uma coisa aqui bem interessante. Que as pessoas do mundo, elas estão com o coração totalmente fechado, totalmente empedrado, coração de pedra. E muitas vezes não adianta você querer chegar para uma pessoa dessa, jogando palavra. Primeiro você tem que arar a terra, preparar a terra. Então o que você precisa fazer? Você precisa preparar o coração da pessoa, como se você estivesse com um arado, arando aquele coração, preparando. Para quê? Para receber a semente da palavra. E quando você começa a cuidar daquele coração, daquela pessoa que você quer trazer para o reino, não para a igreja, mas trazer para o reino, quando você começa a preparar o coração, a pessoa se abre de uma maneira que aí você cria a oportunidade de lançar a semente. E essa semente vai crescer, dar frutos. Esse é o nosso papel. O nosso papel como cristão, ide em todo o mundo, pregar o Evangelho. O nosso papel não é convencer ninguém. O nosso papel é pregar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então não queira fazer. Não queira ficar convencendo uma pessoa. Simplesmente fale da palavra. Lança a semente. Prepara o terreno. E quando você lançar a semente, meu amigo, você vai ver aquela semente prosperar e dar frutos. E frutos que permanecem. Amém? Amém. Lançar a mão no arado, não olhar para trás, fala de. Eu quero citar aqui 4 coisas. Primeiro, trabalho. Abra para mim Provérbios. Provérbios 18, 9. Diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Nós precisamos arar a terra para que as raízes das plantas se desenvolvam. É isso que eu acabei de falar. Nós precisamos arar o coração, cuidar de um coração, tratar de um coração, para que a palavra se penetre naquele coração, para criar raízes. Amém? Amém. Um coração enraizado pela palavra, ele permanece firme. Segundo, atitudes de comprometimento. Lucas 9, 23.
Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Está preparado para isso? Sabe o que significa negue-se a si mesmo? Renúncia. Renunciar às tentações, renunciar aos pecados, renunciar às suas vontades. Renúncia. Quantas e quantas vezes, desde quando eu entrei nessa igreja, eu vou falar de mim porque eu não quero falar de outras pessoas, eu falo de mim porque se eu tiver que brigar, eu brigo comigo mesmo. Mas quantas e quantas vezes surgia a vontade de falar: hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para o culto. Mas o meu espírito tem que ser mais forte que a minha carne. Se você deixar a sua carne falar por ela mesma, você não vem mais. Quantas e quantas oportunidades eu tive, por exemplo, de ir para uma festa, para um churrasco, para algum lugar, mas eu tinha culto para frequentar, eu tinha que fazer coisas, eu tinha trabalhos a serem feitos, mas eu decidi abrir mão de coisas e situações e até mesmo de pessoas para continuar mantendo a mão no arado. E eu creio que todas as pessoas que trabalham nessa igreja também, que têm uma função nessa igreja, fazem a mesma coisa. Culto domingo, 18 horas. Muitas vezes você quer descansar, quer assistir alguma coisa. Quantas pessoas às vezes querem assistir um jogo de futebol, quer ir passear com a família, quer fazer alguma coisa? Tem que abrir mão. Muitas vezes eu preciso abrir mão, vou para um outro dia. Mas eu decido a estar na igreja, eu decido a andar com Cristo. Eu quero assistir uma série. Mas eu vou decidir não assistir essa série porque eu quero ler a palavra, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. No preparo da terra, você sabe que o agricultor, ele enfrenta sol, chuva, geada, todo tipo de situação. Mas ele continua lá, firme. Terceiro, perseverança. Tiago 1, versículo 2. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia. Amém ou não? Amém. Precisa ser em linha reta. Verdade. Sabe? Trilhando com perseverança, com paciência. E tem que ter muita paciência, tem que pegar firme. Sabe o que vem? Pedro, quando Jesus chamou ele para andar sobre as águas, ele estava indo tranquilão, vivenciando o milagre de andar sobre as águas. E o que fez ele afundar? Quando ele olhou para a situação. Quando você mantém o foco, você caminha em segurança. Deus está lá te protegendo o tempo todo, para você continuar naquele caminho com perseverança e com proteção, com os braços estendidos. Mas se você começar a olhar para a situação, você se perde. E você perde a oportunidade de viver os milagres de Deus na sua vida. Porque você tirou o foco.
Está olhando do lado? Parou de olhar para o autor e consumador? Perseverança é ter força e resistência para não desistir no meio do caminho. Quarto, visão. Provérbios 29, 18. Eu estou terminando. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Quer ser feliz? Obedece à lei, obedece os mandamentos, Meu Deus. não desvia do foco, mantenha-se perseverante por mais difícil que esteja. Está arrochado, está difícil. É aí que você coloca a sua fé em ação. É muito fácil, eu sempre falo isso, é muito fácil você falar que tem fé quando a sua conta bancária está cheia, quando você tem um bom emprego, quando não falta nada na sua casa, quando você tem um carro que não quebra, quando você tem amigos que não te traem, quando você tem pessoas que andam com você te levantando. É fácil falar eu tenho fé, eu sou um homem de fé. Tira tudo isso. Tira tudo isso. E continue andando em fé. Meu Deus. Eu conheci uma pessoa que ela parecia que ela falava fé, da boca para fora. Porque no momento difícil ele esmorecia, no momento difícil ele parava, no momento difícil ele não sabia o que fazer. A nossa fé é provada quando nós temos situações que nos fazem mostrar o quanto eu estou firmado. Porque assim, o vento bate para qualquer um, seja você bom ou mal. A chuva vem para todos, o sol vem para todos. Mas o que importa é como você está enraizado, como você está alicerçado. Quando você está alicerçado na rocha que é Cristo, pode vir um vento que força não cai. O apóstolo sempre fala, igual um bambu. Você vai dobrar, mas vai voltar com força. E como volta? Com força. Glória a Jesus. Quem tem visão daquilo que está fazendo, não desiste. Se você tem visão, se você tem um propósito, se você realmente quer andar com Cristo, quer servir a Cristo com excelência, você não desiste. Pelo contrário, você propaga o reino. Você traz mais pessoas para andar com você. Porque quanto mais pessoas você traz para perto, você vai gerando um bando, que é um exército, que vai fazer você não esmorecer. E você vai andar perseverante. Se você anda com pessoas que te põem para baixo, é como se fosse âncora te jogando para o fundo do mar. Joga as âncoras fora, começa a andar com quem já manda para frente. O agricultor, ele lava a terra, ele ara a terra, olhando para o futuro. Ele já olha para a colheita. Enquanto ele está lá, não tem nem semente, só tem a terra. Ele está arando a terra já pensando na colheita. É assim que nós devemos andar. Lançar a mão no arado e olhar para trás fala de insegurança, de medo, de falta de visão. E aí eu posso dizer para vocês, pessoas sem visão estão correndo um sério perigo de desistir no meio do caminho. Nós somos chamados para trabalhar naquilo que é eterno. Glória a Jesus.
Portanto, para finalizar, eu queria dizer para vocês que nós possamos continuar trilhando o caminho com Cristo, sem jamais olhar para trás. Para de ficar olhando para trás. Muitas vezes o seu passado faz você se paralisar. Esquece que ficou para trás, é daqui para frente. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Pai. Eu quero te dar graça por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que ela possa